Olá, alunos do terceiro ano, vamos para nossa aula de filosofia. Eu queria que vocês abrissem o livro na página 257, onde tem o seguinte título: Utopia Platônica, a República, tá? Então, só de antemão assim, a gente vai retomar aí a questão da República, um livro fundamental, tá? Fundamental para se ler, é quase uma leitura obrigatória, é um daqueles clássicos da literatura mundial e da literatura filosófica, que o aluno que conclui o terceiro ano, ele tem quase como uma obrigação de pelo menos ter lido, se não a obra toda, pelo menos o mito da caverna, tá? O mito da caverna, ele retrata muito a postura e a busca pelo conhecimento que as pessoas devem estar constantemente fazendo, buscando, indo atrás, tentando, de uma certa forma, abrir a mente. Falando isso, nós vamos trabalhar hoje dentro da República a questão da educação das três classes. Vamos ver primeiro quais são essas classes, né? Que ele diz assim, ó: Platão tem em vista preparar e encaminhar indivíduos para exercerem funções fundamentais da vida coletiva em três classes de atividade divididas da seguinte forma. A primeira, até os 20 anos, todos são educados da mesma maneira. O que acontece? Até os 20 anos, Platão ele não dividia as pessoas nessa classe. A primeira classe era o quê? Era todos os cidadãos recebendo a educação de forma igualitária. Após a identificação do tipo de alma, ele faz a questão da divisão do tipo de alma, né? Ocorre a primeira seleção. Aqueles que têm a alma de bronze, e aqui vem a questão das Olimpíadas, né? Ouro, prata e bronze, né? Aqueles que têm a alma de bronze dedicam-se à agricultura, ao artesanato e ao comércio, cabendo-lhes, portanto, a subsistência da cidade. Então as pessoas que tinham a chamada alma de bronze, eles tinham essa função de se dedicar a esses serviços mais braçais, tá? E tinha como obrigação dessa classe, das pessoas que eram menos favorecidas intelectualmente, ele faz a divisão, eles deveriam trabalhar com essas questões: agricultura, artesanato e comércio. E tinha como função, dentro da polis, dentro da sociedade, eles tinham como função, a função de manter a subsistência das pessoas. Vamos lá. Aqueles que, cabendo-lhe, portanto, a subsistência da pessoa. A virtude por excelência desse grupo é a temperança, pelo qual deveria controlar os desejos de prazer. Os demais continuam os estudos por mais 10 anos. Ou seja, aqui já era a primeira seleção. Aquelas pessoas que não tinham condições de continuar os estudos, eles iam para essas funções. Os demais, eles então estudam por mais 10 anos. Aqueles que têm a chamada alma de prata são destinados à guarda do Estado, à guerra. Os que tinham a alma de prata eram as forças armadas. E são destinados à guarda do Estado, à defesa da cidade. A virtude dos guerreiros é a coragem exercida pelo domínio sobre o caráter irracível de sua alma, tá? Então, o que nós temos? Então, eram aquelas pessoas que tinham de uma certa uma moral ilibada, onde eles tinham como princípio a defesa do Estado. Os mais notáveis, aqui é o que eu mais interessa, os mais notáveis que sobraram das seleções anterior por ter alma de ouro, são instruídos na arte de pensar, ou seja, são aqueles destinados ao filosofar,
ao pensamento. Estudam a arte, pensam a arte do dialogar. Estudam filosofia, fonte de toda a verdade, que eleva a alma até o conhecimento mais puro. Aos 50 anos, ou seja, estudava, se preparavam 50 anos para isso. Aqueles que passassem com sucesso pela série de provas são admitidos no Corpo Supremo de Magistrados. Cabe a eles o governo da cidade. Platão ele tinha um pensamento, e aí a gente já passa para um outro ponto, mas essas pessoas eles tinham como virtude principal o quê? A justiça constitui a condição do exercício de outras virtudes, ou seja, eram pessoas superiores na visão de Platão. E aí, como eu estava falando para vocês, ele vai ver a questão do rei filósofo, que o sábio, para Platão, aquele camarada que estudou 50 anos, estudou filosofia e foi ensinado a pensar, ensinado a exercer exatamente a capacidade do diálogo, a capacidade de ser justo, a capacidade de gerenciar as coisas, e para isso havia necessidade de estar com um pensamento muito evoluído. Então a eles daria a responsabilidade de ser o chamado rei filósofo. Para Platão, a política é a arte de governar pessoas com seu consentimento, e o político é aquele que conhece a difícil arte de governar. Portanto, só poderia ser chefe quem conhecesse a ciência política. Olha, o que a gente tem hoje? Primeiro ponto. A ciência política, muitas vezes, hoje, a questão da ciência, do estudo, ele não é mais apropriado, ou melhor, não é nem a palavra apropriado, ele não é mais instrumento de estudo, e nunca foi, isso era uma utopia platônica, ele nunca foi um estudo dos políticos. É tanto que existe os políticos e os cientistas políticos, tá? São duas categorias totalmente diferentes. O político é o camarada que governa, o político é o camarada que está ali fazendo política. E o camarada que estuda política, recebe o nome de cientista político, ele só fica fazendo análise. Essa é a atualidade, aliás, é a realidade atual. Na visão de Platão, essa pessoa que para exercer um cargo político, ele tinha que, acima de tudo, ele ser um sábio. Isso é a visão platônica. Ele tinha que ser um sábio. Então, ele diz que é o chamado rei filósofo, ou seja, o rei que age com sabedoria. Então, ele diz o seguinte, decorre desse raciocínio que a democracia é possível na repartição dos bens, mas nunca no igual direito do poder. Para o Estado ser bem governado, é preciso que os filósofos tornem-se reis, ou que os reis tornem-se filósofos. Desse modo, Platão propõe um método aristocrático de poder, não de uma aristocracia da riqueza, mas daquela em que o poder é confiado aos mais sábios. Ou seja, trata-se de uma sofocracia, tá? A respeito disso, diz Platão, será então o momento de conduzir a consumação final daqueles que, aos 50 anos, tiveram saído ileso das provas a que submeteram, os que tiveram distinguindo em todos os atos de sua
conduta e em todos os ramos do conhecimento serão compelidos a dirigir o olhar da alma para ser que ilumina todas as coisas. Tá, esse é o papel que Platão coloca para a questão dos filósofos, aliás, dos governantes. Para ele, na cabeça dele, o governante ele teria que sair, ele divide as pessoas. Então vocês veem que o primeiro momento, com 20 anos, faz a primeira seleção. 10 anos mais, faz a segunda seleção. E aqueles que ficam, eles vão ficar até os 50 anos. E aqueles, desses que ficam, os que são chamados de alma de ouro, eles têm que passar por uma série de provas. E só assim, eles estão saindo ilesos dessas provas, estariam prontos a ocupar o cargo de fazer política, ocupar o espaço político. Vocês teriam o quê? Seriam políticos sábios. Qual é a solução que ele dá? Ou os filósofos viram reis, ou os reis viram filósofos. Caso contrário, não vai dar certo. Então, essa é a visão platônica. Lógico que no mundo atual, a gente vê que a prática não está colada com essa utopia platônica. E também, eu não sei se... Porque a questão de governar é cuidar do povo. Hoje, o mundo tem essa visão, que governar é cuidar das pessoas. No entanto, o que a gente vê? A gente vê que necessariamente quem tem uma boa formação seja um bom administrador, um bom político, tá? A gente não precisa, geralmente, mas o que é necessário não é uma formação acadêmica para ser um bom gestor. O que é necessário para ser um bom gestor é a pessoa ter noção da necessidade de seu povo, do povo que ele está governando. Entendeu? Então é essa a noção básica que nós devemos ter. Então essa questão de você ser sábio, necessariamente, hoje está provado que não se consegue ser sábio simplesmente tendo uma boa formação, sendo um filósofo, como Platão coloca. Porque a prova do dia a dia nesse mundo político é que aquelas pessoas que era para ter uma formação e que não tem um caráter formado, que não tem uma noção do que o povo necessita, ele não consegue ser um bom gestor, tá? Não consegue ser um bom gestor. Ou seja, outra questão também, quando se fala em gestão política, quando se fala em fazer política, o fazer político, ele não pode vir colocar primeiro as necessidades minhas, a necessidade do político. Mas o político é aquele ser humano que ele tem a capacidade de olhar a necessidade dos outros. O político é um ser que tem que viver para os outros. O político, sendo um ser que pensa em si próprio em primeiro lugar e não no coletivo do seu povo que ele tem que cuidar, ele é um péssimo político. Essa é a realidade. Então o político ele tem que ter essa noção, tá? Ou esse caráter de saber que a função pública que ele exerce é para beneficiar o povo. Pessoal, eu queria que vocês fizessem aí um pequeno relato aí, colocando a opinião de vocês e fazendo essa relação entre a pessoa estudada, vamos dizer assim, a pessoa que tem uma formação intelectual com a política. Em outra questão, qual a pergunta que eu quero, para você ficar mais claro? Eu quero que vocês digam se para ser um bom gestor há necessidade de ser um intelectual.
e justifique a resposta de vocês. Entrega até o dia 5 desse mês. Aliás, isso até o dia 5 de setembro. Hoje são 3, vocês têm 2 dias para fazer essa atividade e me devolver. Tá ok? Bons estudos e boa aula.